Amém? A irmã Lídia foi perguntar. Que oração forte me deixou mais confiante a trazer a palavra de Deus. Amém? Agradecer a Deus pela oportunidade, segundamente a pastora, pela confiança de mais uma vez estar trazendo uma porção da palavra de Deus para os irmãos. Agradeço a presença de todos que aqui estão. Amém? Dia de sábado, vocês aqui ouvindo a palavra. Amém? Abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. Estava conversando com Deus ali agora e falei para ele que todas as vezes que eu subo nesse púlpito parece que é a primeira vez que eu estou pregando. É um nervosismo, mas eu preparei a palavra, mas quem vai me guiar é Deus. Aleluia. Assim como Noé preparou a arca, mas quem conduziu a arca foi Deus. Sou totalmente dependente de Deus nessa noite. E enquanto você acha, 1 Reis capítulo 19, no versículo 4. Enquanto vocês acham, a gente louva o Senhor para mostrar para ele que eu sou dependente apenas dele. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Amém? Amém. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Amém? Vamos fazer essa leitura. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botilha de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O 7 a gente encerra. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amém? Glória a Deus. Assim sair nessa noite, e creia que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Tudo aquilo que sai aqui do altar hoje é para a sua vida. Amém? Precisamos entender o motivo de Elias estar pedindo a sua morte. Precisamos entender o motivo que faz Elias pedir em oração a Deus que Deus tirasse a sua alma. A gente sabe que Elias é um dos profetas mais ousados, se não o profeta mais ousado que houve na Bíblia. Como Elias, eu nunca vi alguém profetizar com tamanha autoridade. Elias era um profeta vocacionado por Deus para profetizar quando Acabe reinava o povo de Israel. Mas precisamos entender algumas coisas aqui na história de Elias que faz ele profetizar algumas coisas para o rei Acabe. Para quem não sabe, o rei Acabe é intitulado como rei de Israel. Só que ele se casa com uma mulher perversa, uma mulher demoníaca, por nome Jezabel. Todos nós conhecemos a história dessa mulher e sabemos que essa mulher é vocacionada pelo diabo. Ela chega na vida de Acabe, que era ensinado desde criança os preceitos bíblicos, as leis. Ele vai se corromper com aquilo que Jezabel vai colocar no seu coração. O que é que Jezabel ensina? Jezabel ensina que Baal é o Deus da fertilidade, e Baal, todas as vezes que chovia, era Baal que estava mandando a providência para o povo de Israel. Ela dizia que todas as vezes que os campos se afloravam, todas as vezes que a árvore brotava o fruto,
culto, era Baal que estava fazendo isso. E isso causa uma revolta em Elias, que está sendo levantado para profetizar naquele tempo. Olha só o que Elias vai dizer: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover e não vai ter orvalho. Só que isso mexe comigo. Duas coisas: Elias ter falado segundo a sua palavra, e o segundo é ele falar que não iria descer mais orvalho do céu. Essas duas coisas me chamam a atenção, e aqui eu já entrego para você aquilo que Deus compartilhou comigo. Primeira coisa, precisamos entender que Elias está dizendo segundo a sua palavra. Ele não está dizendo assim diz o Senhor. É totalmente diferente uma pessoa dizer assim diz o Senhor e segundo a minha palavra. Isso por muito tempo veio mexendo na minha mente. O porquê Elias não fala assim diz o Senhor. E isso mexe comigo, e eu vou procurar um refúgio para que Deus viesse compartilhar comigo o que tinha acontecido ali. E o texto revela que Elias fala: eu estava perante a face do Senhor. Olha lá, Elias fala segundo a minha, não é segundo o que Deus está falando. E isso mexe comigo, porque ele está falando a coisa sendo que Deus não mandou. Mas tem certeza que é isso? Vamos lá. Ele diz que ele está perante a face do Senhor. Pronto. Vamos entender uma coisa aqui. Elias tinha um grau de intimidade tão grande com Deus que não precisava Deus abrir a boca para Elias falar. Glória a Deus. Glória. Como assim? Elias está num grau de intimidade que ele diz perante a face. Eu conheço algumas pessoas aqui, e pela expressão do rosto eu sei o que essa pessoa está pensando, porque eu convivo e tenho intimidade com ela. Se eu percebo que a pastora está zangada comigo, eu percebo pelo olhar dela, porque eu tenho uma intimidade com ela. Então Elias estava percebendo que Deus não estava gostando daquela situação. Então não precisou Deus falar nada para Elias. Apenas de ele ver que Deus estava observando aquilo ali, ele sabia que Deus não estava se agradando da atitude de Acabe. Então isso mexe comigo. Por quê? Porque a intimidade que ele tem com Deus faz ele falar algo que Deus já queria falar, mas Deus não fala, porque Deus estava em silêncio. O que eu entendo é que quando a gente chega num grau de maturidade com Deus, ele se cala, ele fica em silêncio. Por que Deus não se cala para pessoas imaturas? Porque se Deus se cala para pessoas imaturas, a primeira coisa que ela quer fazer é se matar. Só que ele tinha um grau de intimidade tão grande com Deus, que ele sabia que se Deus estava se calando, é porque Deus queria gerar uma atitude em Elias. Que nessa noite você saia daqui com um grau de intimidade tão grande com Deus, que ele não precise falar nada, apenas em silêncio, esse silêncio de Deus venha gerar uma atitude em você. Elias está passando pelo silêncio de Deus, e muitas pessoas aqui estão passando pelo silêncio de Deus, aonde você olha para os quatro cantos e pergunta: cadê a voz de Deus? Porque nunca mais o Senhor falou comigo, porque nunca mais o Senhor usou alguém em profecia para mim. Sabe o que eu entendo? Que Deus fala com quem Ele está ensinando. E se Ele se cala com você, é porque Deus está dizendo que você já está preparado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Um pai ensina o filho, mas quando ele vê que o filho está preparado, ele fica quieto e deixa o filho agir. O que Deus está dizendo hoje para alguém aqui é que você já sabe o que fazer. Aleluia, Deus. O silêncio de Deus é para gerar uma atitude em você, não é para ficar mais parado, porque o grau de intimidade que você tem com Deus
já mostra no seu coração o que você deve fazer. Aí tem gente que ainda está perguntando: será que eu devo me afastar dessa amizade? E Deus está dizendo: você já sabe o que fazer. Será que eu devo sair desse relacionamento que me suga? Deus está dizendo: você já sabe o que fazer. Será que eu devo sair disso? E Deus está dizendo: você já sabe o que fazer. O que Deus está dizendo nessa noite, levante a mão se você crê nessa palavra. Você já está preparado, e o meu silêncio vai gerar uma atitude em você. O silêncio de Deus vai gerar uma atitude em você. O silêncio de Deus vai gerar uma atitude em você. Vamos lá. Aí Deus ordena a Elias, depois de ele ter falado segundo a sua palavra: Elias, vá para o Querite, e lá ordenarei aos corvos que tragam pão, e lá vai ter água que vai correr do Querite para você beber. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque Elias está indo debaixo da direção de pronto. Só que Deus está dizendo uma coisa para ele: Elias, o teu alimento vai vir dos corvos. Os corvos parecem um pouco com o urubu. E a gente sabe que o urubu habita onde? Nos céus. Pega isso aqui. Os urubus habitam onde? E os corvos no céu. Os corvos. Quando a barriga de Elias apertava, pega isso aqui, batia a fome Elias. Quando a fome apertava, para onde Elias olhava? Céu. Aleluia! Está entendendo? Que Elias estava totalmente dependente de Deus. E ele sabia que quando as coisas aqui na terra fechassem, ele poderia olhar do céu, porque a providência dele vinha do céu. Isaías vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu olhei para o céu e eu vi o trono dos céus ocupado. Meu Deus, Uzias era o rei da terra, o trono estava vazio, mas quando Isaías olhava para cima, ele via o trono ocupado. Gabriel, qual é a palavra dessa noite? A terra pode estar em crise, mas o céu nunca estará. Já me empolguei aqui. Será que você pode falar para o seu irmão? Fale com bastante fé: a terra pode estar em crise, mas eu estou em Cristo. Quando tudo parecia não ter mais escapatória, ele olhava para o céu, porque Elias entendeu que agora ele não depende das coisas da terra, agora ele depende das coisas do céu. E Deus está falando para alguém aqui hoje: se você quer receber algo do céu, despreza as coisas da terra. Meu Deus, sabe o que Deus está dizendo? Quando você rejeitar as coisas do céu, quando você rejeitar as coisas da terra, as coisas do céu vai descer na tua vida. Quando você abdicar de algumas coisas aqui na terra, as coisas do céu começarão a fluir na tua vida. Eu creio, Senhor. A fome bateu, tudo apertou. Elias olha para cima. E outra coisa, voltando aqui para aquele texto, ele diz: e o orvalho? Aí vamos lá. Se ele disse que não haveria mais chuva, precisava dizer que não ia mais haver orvalho? Não precisava. Só que isso mexe comigo. Por quê? Porque eu entendo o que é orvalho. Você já viu de madrugada neblina que fica sobre os carros? Aquilo é orvalho. Aí isso mexeu comigo. Por quê? Porque o orvalho ainda é uma água. E se desse o orvalho, a terra poderia produzir alguma coisa. E o povo iria dizer o quê? Que se está produzindo foi porque o Deus dele lá, Baal, da fertilidade, estava providenciando. Vamos lá? Deus fechou o céu.
mas também deixou a terra sem produzir nada. Porque se ele fechasse só o céu e a terra estivesse produzindo, alguém diria, é Baal. Mas aí ele fecha a terra e fecha o céu para saber, existe o Deus em Israel. E ele manda ele fugir porque estaria aqui a providência para Elias. Fechou o céu, fechou a terra, e o povo entendeu que existia ainda o Deus de Israel, que não era Baal. Porque se eles disseram que Baal age na fertilidade, mandando chuva e trazendo frutos, então não tem fruto e também não tem chuva. E agora o povo vai ter que dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só que o texto vai dizer que uma hora o querite seca e os corvos já não trazem mais providência para Elias. E logo após isso ter acontecido, Deus vem com a palavra dele. Vai para a casa da viúva. Aí isso mexe comigo, sabe por quê? Porque eu entendo que Deus, quando quer falar comigo, Ele primeiro fala e depois Ele tira. Certo? Quando Deus quer arrancar alguma coisa da minha vida, primeiro Ele fala, depois Ele arranca. Só que com Elias foi o contrário. Ele arrancou e depois falou. Aí eu fiquei intrigado. Qual é o motivo de Deus primeiro arrancar e depois falar? É simples. Elias estava acomodado. Se Deus lança a palavra para ele ia dizer, eu não vou, porque eu tenho providência do céu e tenho providência da terra, então eu não vou. Deus, sabendo da intenção do coração de Elias, fecha o céu, fecha a terra e lança a palavra, e a promessa se cumpre. Está entendendo que algumas horas Deus vai falar e depois arrancar, e tem outras que Ele vai arrancar e depois falar? Sabe o que eu entendo aqui? É porque Ele estava com riquezas, e Deus prefere um crente pobre do que um rico no inferno. Então receba essa palavra. Se você é crente, Deus vai arrancar algumas coisas de você. Aleluia. Mas você Ele não perde. Aleluia. Deus vai tirar algumas riquezas de você, mas você vai continuar crente. Aleluia. Pode não vir o carro que você está esperando, mas você vai continuar crente. Pode não vir a casa que você espera, aquela mansão com piscina, mas você vai continuar crente. Eita, sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você rejeita essas coisas na terra, tem algo no céu te esperando. É rejeitando aqui e recebendo lá. Glória a Deus. Vamos lá. Olha lá. Ele abriu mão e obedeceu a Deus, porque Deus tinha tirado algumas coisas. E tem gente que precisa Deus arrancar para começar a se movimentar. Guarde isso. Tem algumas pessoas que Deus arranca para gerar um movimento. Tem algumas pessoas que Deus arranca para gerar um movimento. Vamos lá? Eu vou adiantar um pouco, mas depois eu volto. O texto diz que Elias vai para um pé de zimbro, se deita e dorme lá. Eu fui estudar sobre o pé de zimbro e eu pude saber e entender que o pé de zimbro nasce na lama. O habitat natural do zimbro é na lama. Aí eu falei que aplicação boa. Então eu vou dizer que Elias estava na lama. Só que o texto diz que era no deserto de Berseba. Deserto tem lama? Ah, eu fiquei intrigado. Se o habitat natural do zimbro é na lama, por que está nascendo no deserto? Aí Deus responde. O texto vai dizer que o pé de zimbro estava naquele deserto porque o pé de zimbro é extremamente resistente e ele consegue sobreviver em outros habitats que não é o habitat natural dele. Pronto. Elias está fugindo de Deus, e
está indo para o zimbro. O zimbro é alguém que resiste. E quando Deus fala com Elias, Elias resiste a Deus. Porque a má companhia corrompe os bons costumes. Ele estava junto do zimbro e estava pegando as mesmas práticas do zimbro. Deus falando e ele resistindo. Deus falando e ele resistindo. Aí isso eu volto e aplico aqui na história de Pedro. Pedro era alguém resistente, mas ouviu a palavra de Deus. Joga a rede do outro lado e ele obedeceu. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá, Elias insiste ainda em resistir. E foge, e sobe no monte, vai para a caverna. Aí isso mexe comigo, por quê? Porque ele está fugindo de Deus, mas o texto diz: e o monte era de Deus. E o monte era de Deus. Espera aí, ele já estava fazendo o quê? Fugindo de Deus. Mas ele chega aonde? No monte de Deus. Quanto mais Elias estava fugindo, ele não sabia, mais próximo de Deus ele estava. Sabe qual é a palavra que Deus está mandando liberar? Não adianta fugir. Quanto mais você tentar fugir, mais perto de Deus você está. Sabe por quê? Qual é a palavra que Deus está lançando aqui nessa noite? Nem para desviar mais você presta. Nem para sair mais da igreja você presta. Nem para o mundo mais você serve. Se tentar desviar, Deus vai te levar para perto dele. Se tentar sair do patamar de Deus, Deus está te dizendo: eu vou te trazer para o meu monte e você vai. Glória, glória. Não adianta fugir. Quanto mais você foge, mais para perto de Deus você está chegando. Porque Deus está dizendo: eu liberei algo sobre a sua vida. E sair da igreja você não sai mais. Vamos lá. Aí o ribeiro secou, tudo secou, vai para a casa da viúva. E o que Deus tinha falado para ele se cumpriu. Mas vamos lá, porque a gente precisa entender uma coisa: que Elias retorna, porque Deus dá uma ordem para ele retornar. Ele retorna e ele propõe um desafio, um duelo contra os profetas de Baal. Vamos subir e vamos ver quem é o Deus que vai responder com fogo. E o Deus que responder com fogo, a gente sabe que é o Deus de Israel. Aceitaram esse convite, essa proposta, e subiram no monte. Só que Elias toma algumas atitudes que vai me chamar a atenção. Elias vai tomar algumas atitudes que vai fazer eu raciocinar e trazer para a igreja, para que a gente venha aprender com Elias. Vamos lá? Primeira atitude que Elias toma: restaura o altar. A gente precisa entender que ele deu a vantagem para Baal começar naquela guerra. Ele disse: comece vocês. E eles começam, faz o ritual, faz as macumbarias, as feitiçarias dele, e nada acontece. Elias tomando a posição, o texto diz: e Elias restaurou o altar. Vamos lá? Aquele altar, antigamente, era altar de quem? De Baal. Elias restaura para esse altar ser um altar de Deus. Era de para se tornar de Deus. Era de para se tornar de Deus. Vamos lá, vou contar um testemunho e daqui a pouco eu aplico isso aqui. Um certo rapaz, pastor, rígido, daqueles bem de antigamente, rígido, pregava mesmo um cajado. O cajado estralava, os jovens não gostavam. Fizeram um baixo-assinado, inventaram uma calúnia com esse pastor, e aí botaram esse pastor para fora. E esse pastor ficou em depressão, porque o povo que fizeram isso com ele conhece ele, sabe a atitude dele, conhece a índole dele.
sabe que ele não faria aquilo que os jovens falaram que ele fez. Isso mexe com ele. Ele começa a beber, ele se desvia da igreja, começa a beber, para esquecer tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Ele vira um alcoólatra, e ele encarrega tudo isso que aconteceu a Deus, e ele faz uma oração, a última oração que ele disse na vida dele. Ele colocou seu joelho no chão, bêbado, e falou para Deus: quer saber? O Senhor não me ama mais, e a partir de hoje eu vou entrar para macumba. Esse rapaz que era pastor, bêbado, alcoolizado, entra na primeira casa de macumba que ele acha e pede uma reza. O pai de santo se propõe a ele, coloca a mão na cabeça dele e logo pula. E começa a falar: tirem esse rapaz daqui, pois tem fogo na cabeça dele. Glória a Deus. Calma, calma, calma. Tem fogo na cabeça dele. Os seus adeptos não sabiam o que fazer: se bota para fora ou se deixa ali dentro. E o pai de santo estava dizendo: tira esse rapaz daqui que tem fogo na cabeça. Tira esse rapaz daqui que tem fogo na cabeça. Tira esse rapaz daqui que tem fogo na cabeça. O rapaz foi começando a ficar lúcido, começando a ficar sóbrio. E quando ele percebeu, ele estava na casa de macumba. E ele viu aquele pai de santo falando: ainda tem fogo na cabeça desse rapaz. Ainda tem fogo na cabeça desse rapaz. Ele prontamente se colocou de joelho e orou a Deus e falou: Deus, se ainda existe presença em mim, coloca fogo na minha mão, e todos esses que estão aqui caiam endemoniados agora. Todos caíram endemoniados. Aquele homem sozinho começou a expulsar um demônio de um em um. E quer saber de uma coisa? Aquela casa que era a casa de macumba, hoje é uma congregação da Assembleia de Deus. Vamos lá. Elias pega o altar que era de Baal para transformar em quê? Deus. Na outra pregação eu falei que Deus estava fechando portas de bar e abrindo portas de igreja. Aleluia. Hoje Deus manda eu profetizar algo semelhante. Sabe o que é? Deus vai fechar a macumbaria e está abrindo a igreja. Meu Deus. E quer saber mais? O pai de santo não vai morrer, vai ser o pastor de lá. Quem fazia os despachos nas encruzilhadas vai ser missionário. Você crê nessa palavra? Casa de macumba, casa de Baal, Deus está dizendo hoje, através da vida de vocês, vai se tornar em casa de Deus. Meu Deus, sabe aquela casa de macumba que você passa? Comece a orar dessa maneira: Deus, fecha a porta para o diabo e abre a porta para o Senhor entrar. Vamos lá. A primeira atitude foi restaurar o altar, que era de Baal, para ser um altar de Deus. Aí o texto diz que ele junta 12 pedras, representando a nação e as tribos de Israel. Vamos lá. Por que ele está pegando 12 pedras? É simples. O povo de Israel estava dividido. Um não falava com o outro. Um não se batia com o outro. A tribo de Dan não se batia com a tribo de Benjamim, e assim por diante. O povo estava dividido. O texto está dizendo, não é nenhuma heresia: pega 12 pedras e junta. Quando eu estava fazendo essa pregação, sabe o que Deus falou para mim? Chegou a hora das igrejas se unirem. Deus profetizou em Joel que haveria um avivamento e todos receberiam. E eu pergunto a Deus, porque isso ainda não está acontecendo. E Deus está dizendo: eu quero ser um dos profetas que vai profetizar isso para a nação. Está chegando a hora
das igrejas se unirem em um só propósito e proclamar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Sabe o que Deus me falava? Ele não está gostando disso que está acontecendo no cenário atual, aonde uma igreja é dividida da outra, aonde uma placa impede que o outro se aproxime do outro, aonde há uma competição, aonde os batistas querem ser mais certos do que os pentecostais e os pentecostais querem ser mais certos que o batista. Deus está dizendo: está na hora disso acabar, está na hora deles se unirem em um só propósito, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Porque Deus não vai derramar o avivamento com o reino dele dividido e bagunçado. Vamos lá? Estava tudo bagunçado, estava tudo desajeitado, um povo não falava com o outro. Elias estava dizendo: a partir de hoje acabou isso, não tem mais isso de falar, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não falo com ele porque é de outra tribo, eu não falo com ele porque é de outra igreja. Acabou isso. É tempo de união para o fogo descer, é tempo de união para o avivamento descer, é tempo de união para o avivamento voltar a acontecer, é tempo da gente voltar a ser como as igrejas primitivas que andavam lado a lado, como o profeta e como Davi vai dizer: ó, eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque alguém está chamando Davi. Então que venhamos chegar nesse tempo aonde a gente venha ser levantado para proclamar o Evangelho de Cristo. Terceira atitude de Elias: ele coloca água no altar. A gente sabe que não precisa colocar água no altar, o que se precisa é sacrifício, certo? Elias está colocando água no altar. Aí eu pergunto ao texto: o que o povo de Israel estava precisando? Água. E o que é que Elias coloca no altar? Água. O que é que o povo de Israel estava precisando? O que é que Elias coloca no altar? Eu vi uma frase uma vez que diz assim: o altar não tira, o altar devolve. E hoje eu pude entender o que isso significa. É simples: se coloca pouco aqui, recebe pouco lá. Se coloca muito aqui, recebe muito aí. Aí talvez você esteja reclamando: o porquê que eu estou recebendo pouco do céu? É sinal de que você está colocando pouco no altar. E é hora de você colocar muita coisa no altar para começar a receber muita coisa do céu. Mais uma vez eu repito isso para ficar guardado no seu coração: o altar não tira, o altar devolve aquilo que você coloca aqui. Se você coloca muito, vai receber muito. Se você coloca pouco, vai receber pouco. Se está achando pouco que você está recebendo, começa a colocar mais necessidade aqui nesse altar. Aleluia. O que você entrega aqui no altar revela aquilo que você quer receber. Aquilo que você coloca aqui é a sua necessidade. O que Elias está colocando no altar é a necessidade dele e do povo. Então Elias coloca e ele diz: pegue todos os cântaros, tudo. Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora de você entregar tudo. Mas eu quero entregar só a metade. Mas Deus está dizendo: é hora de você colocar tudo no altar. Suas necessidades, suas pelejas, suas pendengas, suas lutas, suas provas, suas dificuldades. Deus está dizendo hoje: coloca no altar que eu resolvo. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Já corro para o final.
Ele vai dizer assim, ó. Pode ver que está no texto. Chegai-vos a mim. Vamos lá? Chegai-vos a mim. Pronto. Elias estava no altar. Elias falou o que? Chegai-vos a mim. Elias estava no altar. A visão de quem está no altar é trazer vidas para o altar. Eu estava conversando com o Ismael e ele falou para mim, eu não sei porquê, depois que eu aceitei Jesus, eu sinto vontade de convidar todo mundo para vir para a igreja. Aí eu falei, você vai entender. E hoje você entende. Aquela vontade, não só ele, mas todos que estão aqui, quando vê alguém se prostituindo, quando vê alguém bebendo, quando alguém fazer algo errado, e você sente vontade de chamar essa pessoa para vir para a igreja, é que você está no altar. E a visão de quem está no altar é trazer vidas. Aleluia. Se você está aqui e não sente vontade de trazer ninguém que está lá fora para cá, você ainda não está no altar. Mas quem já está amarrado no altar, não aguenta ver ninguém praticando algo errado, que quer trazer alguém para o altar. Meu Deus do céu, levante a mão que eu vou profetizar. Deus está te amarrando hoje no altar. E quando você sair desse culto, quando você vê a prostituta lá fora, quando você vê o beberrão lá fora, quando você vê o adúltero lá fora, a vontade que vai ter no seu coração é de trazer essa vida para o altar. E isso será um sinal de que você já está amarrado no altar. Vamos lá, já vou para o final. Elias, depois de ter profetizado, Jezabel vai dizer: amanhã Elias vai morrer. Ela falou o quê? Amanhã Elias vai morrer. Só que isso mexe comigo. Porque se a gente for ler, e quem estuda a Bíblia, sabe que Elias está vivo até hoje. Jesus. Qual era o decreto? Morre amanhã. E Elias está vivo até hoje. Sabe qual era o decreto do diabo para a sua vida? Amanhã ele desvia. Amanhã ele sai. Amanhã toma uma cervejinha. Amanhã se prostitui. Mas para a raiva do diabo, chegou amanhã, chegou hoje, e você está aqui. Sabe por quê? Porque o decreto que vale contra a tua vida não é o decreto do diabo. O diabo disse: amanhã eu mato ele. Mas Deus está dizendo: amanhã eu dou vida a ele e trago ele para o meu culto para adorar. Eu imagino Jezabel falando: amanhã eu mato ele. Porque ela pensava que ela era profeta. Mas quer saber uma coisa? Em particular aqui, só eu e vocês. Só eu e vocês. Palavra de maldição contra a sua vida nunca vai prevalecer. Profetada nunca vai prevalecer. Por quê? Porque o texto diz que existem falsos profetas. Se existe falso, é sinal de que existe verdadeiros. Enquanto o falso fala algo, Deus levanta o verdadeiro para falar no teu ouvido. Eu não sei qual foi o decreto que o diabo liberou contra a tua vida. Eu não sei se era de morte, eu não sei se era de doença, eu não sei se era para leito de cama. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu cancelei o decreto do diabo e assinei o meu. Você não vai morrer. Aquela profecia não vai te tirar daqui. Sabe o que eu estou fazendo? O que não te mata
te mata, te fortalece. Fizeram macumba para você, te matou, mas te fortaleceu. Aleluia. Todos que estão aqui, eu creio que já ouviu alguma profecia dizendo assim: estou quebrando a maldição hoje, estou quebrando o prato de macumba hoje. Já ouviu? Porque o diabo fez um decreto, ele assinou no inferno que você iria morrer, mas o que importa não é o que o diabo assina no inferno, é o que Deus escreve no céu. E sabe qual é a palavra de Deus? Não tem como matar quem Deus quer que continue vivo. Sabe por quê? Porque entendo que ainda existia uma obra na vida de Elias. E o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: ainda existe uma obra em você. Ainda existe uma obra em você. E não se importe se o decreto é de morte, e se o diabo foi ousado e usou um macumbeiro para dizer na sua cara: amanhã você morre. Mas Deus está dizendo: hoje você vai cultuar a mim, e o diabo vai saber que a bandeja que ele preparou foi quebrada, que o altar que ele preparou foi quebrado, e o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Já encerro aqui. Elias, depois de ter profetizado e ter acontecido aquilo que ele falou, Elias pensa em desistir. Ele pede para morrer. Tira a minha vida, pois eu não aguento mais. Só que isso mexe comigo, porque quem quer morrer não fala, se mata. Quem quer morrer se mata. Elias não queria morrer. Elias estava abatido, e Deus entendia isso. E o que Deus faz? Manda um anjo. Come e bebe, porque o caminho é muito longo. Deixa eu falar isso aqui para você. Teve gente que viveu um capítulo e estava pedindo para Deus para morrer, mas na verdade não queria morrer. Apenas queria parar um pouco. E Deus manda um anjo hoje te dizer: eu não te chamei para viver apenas um capítulo. Elias, eu te chamei para viver uma história. Teve gente que está aqui, que viveu uma batalha, perdeu algumas, mas Deus está dizendo hoje: mas você ainda não perdeu a guerra. Perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. O que importa mais é a guerra e não a batalha. Você pode ter perdido em algumas batalhas, mas Deus manda eu te dizer nessa noite: levante a mão, que eu vou profetizar isso daqui. Você pode ter perdido algumas batalhas, você pode ter vivido um capítulo, e a palavra do céu para a sua vida: eu não te chamei para viver um capítulo, eu te chamei para viver uma história. Eu não te chamei para viver apenas uma batalha, eu te chamei para vencer a guerra. Levante que eu vou orar por você. Glória a Deus. Levante que eu vou orar. Feche os seus olhos.